Olá, aqui é Fábio Tel e nesse vídeo é para falar sobre acrilagem da placa de contenção aqui feita com um arco de bag. Enfim, vou te mostrar alguns detalhes sobre a confecção desse acrílico para esclarecer alguns pontos que me perguntaram aí pelo YouTube, também pelo Facebook, pelo Instagram. Enfim, recebi várias perguntas, algumas perguntas se repetem, mas enfim, o que as pessoas mais querem saber é como eu faço placas incolores que ficam realmente muito transparentes. Também como que eu faço para que as placas não tenham bolhas ou que não tenham tantas bolhas, né? E outra pergunta que eu achei muito interessante é com relação a um problema que acontece, que já aconteceu comigo muitas vezes no passado e eu consegui resolver isso aplicando uma técnica aqui muito simples, que é quando você faz a polimerização e o acrílico fica um pouquinho afastado dos dentes, fica um pouquinho afastado do palato. O acrílico muda um pouquinho ali o formato dele depois que faz a polimerização. Então, como que a gente resolve isso ou como que a gente previne esse problema? Então, essa e outras dicas aqui nesse vídeo sobre acrilagem da placa de contenção. Acompanhe aqui comigo. Bom, ainda antes de pôr a mão na massa, que eu quero responder uma outra questão que eu considero bastante importante, que eu recebo também perguntas com muita frequência sobre isso, que é quais são os materiais que eu uso, qual que é a matéria-prima que eu utilizo para alcançar os meus resultados. Então, quero começar aqui pelo isolante. O isolante, eu uso o Isocril da Dencril, compro um frasco aqui de meio litro, né? E gosto desse isolante porque ele não é tão grosso assim, ele funciona muito bem, resolve, ele é eficaz, né? No papel que ele se propõe a fazer de separar o acrílico do gesso, então funciona muito bem. E ele é um pouco mais líquido do que outras marcas, não é tão espesso, então eu gosto dele, funciona muito bem para mim, tá? O acrílico, o pó, né? Eu gosto de utilizar o Orthoclase da Clássico, compro sempre esse baldinho aqui que é 2 kg, 250 gramas. Compro sempre o pó incolor, então tá aqui essa indicação. E o líquido eu uso o Jet. Aqui está um frasco, aqui uma lata de 5 litros, também incolor. Então eu sempre utilizo o Jet. Eu acredito que, já respondendo aquela primeira questão, como que eu consigo acrílicos incolores que ficam bem transparentes, que não ficam amarelados? Eu acredito que essa questão está muito ligado à matéria-prima. Porque eu utilizo esse pó da Clássico com líquido Jet há muitos anos e não tenho mais esse problema de amarelar. Então já utilizei outras marcas no passado, às vezes amarelava, às vezes não, eu não sabia o que dava certo. Com esse eu não tenho esse problema. Então existe uma infinidade de marcas no mercado. Algumas pessoas vão dizer que, olha, eu consigo ótimos resultados com essa daqui, com A, marca B. Enfim, você é livre para escolher a que está disponível na sua região, aquela que é mais barata, você que escolhe. Mas eu indico essa daqui, que é a que eu utilizo e que eu tenho sempre ótimos resultados. Acrílico sempre bem transparente. Já a questão das bolhas e a questão da placa empenar durante a polimerização são questões técnicas, né? Que eu vou demonstrar agora para você. Acompanha aí. Bom, vamos começar então pela característica aqui do modelo. Esse modelo ele já foi hidratado, então o primeiro passo eu faço a confecção dos fios. Aqui no caso é um fio único, né? Mas se for o caso, fazer todos os fios, fixa ele com cera e eu mergulho ele na água. Deixo mergulhado mesmo na água até que pare de sair bolhas do modelo. Esse é o período que a gente chama de hidratação. Eu faço isso porque eu corro o risco de, no momento que eu estiver adicionando o monômero, as bolhas acabem saindo no acrílico. Então, por isso eu faço a hidratação antes. Todas aquelas bolhas que estão internas, aquele ar que está dentro do gesso, já sai quando ele está na água e agora não vai sair mais bolhas do modelo. Aí, próximo passo, o isolante. O isolante não tem segredo, apenas que você passe uma camada uniforme, que fique bem espalhada, não pode ter excesso de isolante, porque o isolante ele é uma solução à base de água e o nosso acrílico ele não se mistura com água. Se você passar uma camada muito grossa,
vai acontecer do acrílico ficar um pouquinho mais afastado do modelo. Então, é uma camada uniforme. Passar por toda a área onde o acrílico vai se estender. Até passo um pouquinho a mais, só por garantia. Às vezes eu acabo passando um pouquinho aqui sobre os altos posteriores aqui, mas dos dois lados, mas é só por garantia. Onde que ele pode acumular que isso pode te atrapalhar? Muitas vezes aqui entre os dentes, que são espacinhos mais estreitos e tal, se você passar uma camada grossa, ele pode acabar acumulando ali. Que ficou às vezes fica um pelinho do pincel, a gente tem que cuidar para remover. Beleza, passado o isolante, eu não costumo esperar secar nem nada disso, eu passo o isolante e já começo a acrilagem. Então aqui, já preparado, tenho então o monômero incolor, o polímero aqui incolor, e aqui é monômero, que eu deixo um pouquinho no frasco, só para molhar minha espátula. Eu vou utilizar aqui o sistema de pó e líquido, né? Porém, tudo que eu vou falar aqui serve para outra técnica também, que é o acrílico manipulado no dapping e depois aplicado no modelo. Tanto com relação ao acrílico se afastar, com relação a bolhas, tudo isso serve para as duas técnicas, tá? Mas eu vou fazer aqui a técnica de pó e líquido, que ela consiste no seguinte: eu vou aplicar uma camada de pó e em seguida uma camada de líquido, e assim eu vou fazendo camadas uma sobre a outra até chegar numa espessura que eu acho bacana. E eu já vou deixar também a placa já num tamanho aproximado do que é o recorte da placa depois de pronta. Então aqui eu tenho que ter um cuidado especial para que esse acrílico fique debaixo dos fios, então esse é um cuidado que eu sempre tenho. Se eu vou fazer uma técnica de misturar no dapping, eu já começo pela área que tem fios, já com a espátula, se fosse a técnica de manipulado, já pego um pouquinho e já empurro para debaixo dos fios para garantir que o fio realmente fique bem envolvido pelo acrílico. Observa que eu estou deixando aqui o modelo inclinado, que é para o acrílico não ficar escorrendo muito, senão ele vai escorrendo e acumula tudo aqui no fundo do palato. Então assim facilita um pouco. Outra coisa que eu faço para ele não escorrer é jogar um pouquinho de pó depois que eu molho, mesmo que eu não preciso mais acrescentar muito em espessura. Por exemplo, esse lado aqui já está bom de espessura, eu jogo um pouquinho de pó, que esse acrílico tende a ficar estabilizado ali. Então agora eu vou aqui para outra parte anterior, e vou aqui gotejando o monômero. Procuro não jogar monômero demais, porque senão começa a escorrer. Então o monômero é o suficiente para molhar todo o pó. Aqui mais uma camada. E vou aqui para o outro lado. Aqui é uma técnica simples, eu considero uma técnica econômica, porque você não precisa se preocupar se você está colocando a quantidade certa para manipular no dapping. Aqui você aplica a quantidade que você quer, não tem sobra no pote. E uma outra coisa que eu considero muito vantajosa é, por exemplo, eu estou agora numa época de inverno, aqui em Curitiba é bastante frio. Se eu estou manipulando no dapping, vai um tempo para aquele acrílico chegar numa fase boa de trabalho. Eu aplico e já posso colocar na panela, não preciso esperar muito fases de trabalho. Então isso agiliza e eu valorizo muito tudo que agiliza o meu trabalho. Então essa técnica eu gosto muito por vários motivos. Aqui então, aplicado já o acrílico em toda a placa, todo o palato. Vê que eu não apliquei o acrílico aqui no meio, porque não precisa, né? Eu gosto de fazer placas
recortadas aqui no palato, por uma questão de conforto para o paciente mesmo. Então, aqui no meio já não precisa de acrílico. Deixa eu aumentar um pouquinho mais a espessura. Como que eu sei qual que é a espessura certa? Uma dica é a seguinte: normalmente você tem fios também no seu aparelho, né? E aqui, conforme você observa a transparência do acrílico, ou seja, se você ainda consegue enxergar o fiozinho ali, é sinal que ainda está um pouco fino. Então, quando já está bem opaco, é porque eu acredito que já está numa espessura boa. Então, uma é o visual mesmo, de você perceber o quanto que você foi acrescentando, né? E a prática te dá essa visão também. E outra referência é a transparência desse acrílico. Se ele estiver muito transparente, se eu estiver enxergando o modelo, se eu estiver enxergando os fios, eu acrescento um pouquinho mais. Então aqui agora, próximo passo. Eu removo um pouco desse acrílico. Por exemplo, esse aqui que escorreu sobre os dentes, eu posso remover um pouco aqui perto da incisal. Como é uma placa de contenção, o acrílico não vai se estender até aqui perto da incisal, ele vai ficar mais perto da cervical mesmo. Até para que não aconteça a interferência com o modelo antagonista, eu não tenho ele aqui agora, mas o modelo antagonista, quando a gente está falando de contenção, os dentes não podem tocar no acrílico. Então eu tenho que deixar esse acrílico mais baixinho ali, o suficiente para não ter esse toque, né? Pelo menos isso. Não pode ter interferência com os incisivos inferiores, aqui nesse caso. Posso também melhorar aqui um pouco o formato da placa nesse sentido. Aqui nessa parte do palato. Tudo que eu estou fazendo agora agiliza o recorte do acrílico. É como se eu estivesse fazendo um pré-acabamento já. Então isso aqui é legal. Você vê que eu tinha jogado pó, mas o que aconteceu? Existe um pouco de excesso de monômero e ele vai puxando, ele vai molhando aquele pó. Então, jogando um pouquinho mais, eu vou estar sempre com o acrílico paradinho aqui. Porque quando esse pó molhar totalmente, se houver um excesso de monômero aqui, esse pó vai acabar molhando e daqui a pouco ele começa a escorrer. Então, por isso que eu jogo o pozinho aqui e ele fica parado. Agora, o que eu faço então para garantir que esse acrílico não vai se afastar dos dentes, não vai se afastar do palato? A primeira coisa, não sei se você percebeu, quando eu faço aqui esse pré-acabamento, eu faço puxando o acrílico. É como se eu estivesse amassando o acrílico e puxando o excesso. Isso é um detalhe interessante. É melhor do que eu pegar a minha espátula, eu não vou fazer aqui para não estragar, mas só simular aqui o movimento. Pegar minha espátula, encostar ali e fazer um movimento contínuo para querer puxar o excesso. Isso pode fazer com que o acrílico se afaste dos dentes, se afaste do palato. Então, aqui ó, eu faço isso apertando e puxando. É como se eu estivesse realmente raspando, né? E assim eu vou tirando um pouco do excesso nesse movimento. Então isso já ajuda a não afastar, tá? Outra coisa, supondo que eu não tenho muita habilidade ainda, esse acrílico já endureceu um pouco e daí eu vou começar a fazer esse pré-recorte. É recomendável que você não faça isso. Esse pré-acabamento que eu estou fazendo, esse pré-recorte, ele é feito quando o acrílico ainda está um pouco mole, tá? Se o acrílico tivesse um pouco mais duro, correria sim o risco de quando eu puxasse ou quando eu quisesse cortar um pouco, o acrílico já descolasse. Então, nessa fase ele está molinho, é fácil de cortar. Se passou um pouco, eu demorei muito para acrilar, estava difícil, por algum motivo eu não consegui fazer aquele pré-acabamento, vai para a panela assim mesmo, eu tiro tudo na broca depois, tá? Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, o que eu faço é comprimir levemente esse acrílico contra o modelo. É de leve mesmo, não tenho a intenção de apertar. Mas esse toquezinho dá uma leve compactada nesse acrílico para ele ficar bem firme na posição.
Pode ser que talvez uma outra marca, ou não sei do jeito que você está fazendo, pode ser que esse acrílico não esteja tão bem compactado aqui. Então esse leve toque aqui ajuda a dar essa firmeza e o acrílico vai ficar bem encostadinho em todo o modelo, tá? Uma outra dica, se tiver esse pó sobrando aqui, que eu normalmente deixo, não tem problema nenhum, ele não vai estragar o meu acrílico, mas eu evito comprimir muito forte em cima dele, porque senão ele acaba às vezes penetrando um pouco na minha placa e fica acrílico sem polimerizar no meio do acrílico, porque ali não tem talvez um monômero suficiente para polimerizar ele, então eu evito empurrar ele, comprimir ele com força para dentro. Então é realmente de leve. Aqui eu joguei o monômero, vi que não aconteceu nada disso. Então é sempre uma camadinha de leve, é só uma poeirinha por cima aqui, para que ele não escorra enquanto ele está aqui na minha mão ainda. Daqui a pouco ele vai para a panela, ele já não vai ter mais problema nenhum.